Jair Bolsonaro. Está previsto para essa quinta-feira, Amadeu, esse depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Adiado, né? A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno. Bolsonaro vai ser intimado, já foi intimado, né, vai prestar depoimento sobre essa suposta tentativa de golpe, trama do golpe, e isso se agravou principalmente por causa daquela prova encontrada no computador do tenente-coronel Mauro Cid, o vídeo da reunião ministerial no dia 5 de julho de 2022, onde Bolsonaro chama os ministros para agirem. E antes das eleições, quando também o general Heleno, que era o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, disse que tinha que virar a mesa. E Bolsonaro até convoca os ministros para um plano B. Tudo isso é interpretado pela Polícia Federal como prova, além do decreto, a minuta de um decreto de estado de sítio encontrado no escritório do ex-presidente aqui em Brasília, na sede do PL, onde ele estava, inclusive agora pela manhã. Tem os trechos aí, você vai querer mostrar? Não, vamos só explicar, o Silas estava perguntando aqui, se é um depoimento que foi adiado. Esse é outro, Silas, esse é sobre a operação Tempus Veritatis, não é isso, Ranieri? Explica aí. Exatamente. Ranieri, vamos perguntar. Os vários inquéritos, que é um só relator, né? Porque os assuntos semelhantes, eles vão para esse só relator no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? O ministro Alexandre de Moraes, que autoriza essas operações, estão no âmbito desta operação específica, que não é a lesa pátria, é a operação tanta Tempus coisa, Veritatis. né, que não dá para... Eu queria saber se nesse depoimento de quinta-feira vão perguntar se foi o Bolsonaro que botou para o Lula dizer que era o Holocausto lá. Será que vão perguntar isso aí lá? Acho que não. Mas não, né? Ari, sobre esse depoimento na semana da micareta. Olha, eu acho que vai dar combustível para o evento dele, porque, obviamente, são 3 dias depois, então as redes bolsonaristas vão aproveitar para vitimizar ainda mais o ex-presidente como alvo de uma perseguição implacável, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do governo Lula, para poder incendiar, fazer com que a militância, né, compareça em maior número à Avenida Paulista 3 dias depois. Você acha que precisa, Silas, tanto que com esse depoimento marcado ou não, acho que vai... mas eles vão tentar usar como combustível. Ah, sim. O que você acha, Silas? O problema é o seguinte, né? Como é que se trama um golpe numa reunião gravada em julho da eleição, né? Estão querendo botar a peruca numa careca, né? E aí quem tiver... Porra, o cara estava desconfiado das urnas. Eu também já desconfiei dessas urnas. Então, eu sou golpista? Então, eu acho que nós temos que trabalhar nesse país, mas que tem os depoimentos. Eu acho que as duas militâncias estão se aproveitando das oportunidades. O governo não está trabalhando, é só trabalhando em cima da federal, em cima do Bolsonaro, é só em cima dessa mídia toda. E a turma do Bolsonaro também, ao invés de fazer uma oposição construtiva, por exemplo, o que é oposição construtiva? É você criticar de uma forma responsável os pontos do governo que não estão funcionando? Não. Então nós estamos de novo nesse acirramento do país parado, né? O país está parado, meu amigo. Essa que é a história. E aí eu fico triste com o país parado desse jeito. A Poliana. Amadeu, de toda forma, inclusive eu estava ouvindo alguns podcasts esse fim de semana sobre essa discussão jurídica realmente dos crimes que Bolsonaro eventualmente teria cometido, e ministros e essa cúpula do governo. E o que os juristas colocam é o ponto de que está caracterizada uma organização criminosa, né? Independente se houve um crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, se houve um crime de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, o fato é que esse grupo estava organizado de alguma forma e as reuniões, inclusive a reunião que foi gravada, deixa muito bem claro isso, e sem contar a forma como a estrutura da Presidência da República foi utilizada. Sobre essa relação do depoimento com o ato que vai acontecer na Avenida Paulista,
Eu acho que isso inflama um pouco mais a militância, mas não faz tanta diferença na questão de comparecimento ou não. Quem já ia está decidido aí e vai estar lá entoando palavras de apoio ao ex-presidente. Fuga de Mossoró, novidades, Raniele? Oi, Amadeu, desculpa, eu perdi a conexão por um segundo. Vamos lá, fuga de Mossoró, novidades? Sim, Amadeu, só complementando sobre o outro tema, inclusive, né, outros governadores já confirmaram a presença. Além do Tarcísio, tem também o governador aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que seria impossível ali, sucessor de Bolsonaro, pelo menos ele quer, a gente já mostrou aqui no Jogo do Poder, e também o Jorginho Melo, de Santa Catarina, que é do mesmo partido do presidente. Agora, é importante a gente lembrar, né? Bolsonaro está fazendo todo esse movimento ao seu favor para mostrar ali que sua defesa nega o tempo todo que ele já tenha tentado armar um golpe, mas é bom a gente lembrar, né, dessas provas. Por isso, também, talvez, não estou dizendo que tem uma ligação, talvez essas operações tenham sido contínuas para que, inclusive, a população não esqueça a gravidade dos fatos. Bom, sobre a fuga, né, Amadeu? Sim, isso. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski, Amadeu, estava com expectativa de começar a semana aqui em Brasília, anunciando a captura dos 2 foragidos que fazem parte do Comando Vermelho. Mas não, são 500 agentes das Forças de Segurança, Polícia Federal, PRF, Polícia Civil Militar, agentes penais que estão envolvidos nessa busca, mas até agora nada. O próprio ministro, inclusive ontem, em coletiva lá no Rio Grande do Norte, ele foi nessa expectativa também. Ele disse que não tinha nem conhecimento sobre os relatórios da segurança do presídio, que demonstrou fragilidade em 2021 e em 2023, inclusive a possibilidade de risco pelo lugar que eles fugiram, pela luminária, né? Eles usaram uma barra de ferro da própria cela para cavar ali a parede e conseguiram realizar essa fuga facilmente por uma haste e ali afastando a telha de fibrocimento da penitenciária, acessando o pátio que não tinha iluminação, as câmeras de segurança estavam com defeitos, sem câmeras de segurança desativadas. Então, os dados são preocupantes. Mesmo assim, Lewandowski disse que não tem tempo para busca encerrar, só quando capturarem os 2 foragidos, Rogério Mendonça e Davidson Nascimento. Vamos ver. Não estamos poupando esforços, além dos equipamentos que nós estamos colocando à disposição dessas forças. Helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos sofisticados para, enfim, termos sucesso que esperamos ter nessas buscas. Mas não há prazo, os senhores sabem, os senhores são jornalistas, recentemente tivemos uma fuga de um brasileiro nos Estados Unidos, né, em condições quase que similares, e essas buscas demoraram quase que 2 semanas. Espero que isso não aconteça aqui, mas com toda a tecnologia que os norte-americanos, os americanos, né, estadunidenses têm à sua disposição. Mas não estamos poupando, como os senhores estão vendo, nenhum esforço para a captura dos fugitivos. O presidente Lula também comentou sobre esse caso ainda na África, na Etiópia. Ele falou que pode sim ter havido um relaxamento e conivência dos agentes. O caso está sendo investigado também, né, Amadeu? Se teve participação ou não, é importante saber. Pois não, Silas? Não, é uma fuga que foi armada, né? Agora, o ministro Lewandowski não tem absolutamente nada a ver com isso. Tinha aí 1 semana e meia, no máximo, que tinha assumido o cargo. Os relatórios de fragilidade dos presídios federais foram encaminhados desde 2021. O problema aí foi que o Flávio Dino ficou só com esse negócio de golpe, e não cuidou das penitenciárias federais. Está aí. Mas foi 2. O mundo não vai acabar com essas 2 fugas. Começou a acabar. Bem aqui em Bom Jesus, ontem, fugiram 16 presos. Nós podemos desencadear fugas em massa. Ora, se o presídio federal, que ninguém foge, começar a fugir, nós vamos arrombar as portas aqui.
Então, gente, está na hora de nós pararmos essa politicagem. É o golpe, foi o golpe. De Estado. Não, Silas. História. Silas, pelo amor de Que Deus. história, não, rapaz. Mas não, rapaz. Pois investiga. Você é o pai da democracia. Mas vamos investigar. Nós estamos juntos. Eu só acredito que aquilo foi golpe na hora que eu ver. Nós estamos porque juntos. golpe gravado. Se fosse golpe, Silas. Gravado. Silas, se o golpe tivesse dado certo, a gente não estava nem aqui conversando. História, Você rapaz, sabe tem golpe. disso. Apoliano Oliveira. Um monte de desordeiro quebrando. Golpe gravado, cara. Se tivesse... O cara gravando as imagens. Não, tudo bem. Eu chamo de burrice, mas... Se tiver prova... Se tivesse dado certo, a gente não estava conversando aqui, não. Vamos embora investigar, mas vamos governar. Vamos, claro, concordo com você. Porque não estão governando esse país. Concordo, pronto. Tem que governar o país. Mas o golpe não dá certo. Não, a gente mas precisa da golpe, democracia. Cadê Fala, o golpe? Paulo. O golpe ainda não está aprovado. Eu concordo com o Silas quando ele diz que é importante se deixar bem claro o que aconteceu para não permitir que haja que inflame né, a situação dentro de outros presídios. E daí essa necessidade de se mostrar rapidamente o que de fato aconteceu que levou à fuga destes indivíduos. Se houve facilitação de dentro, se houve facilitação de fora, quem são essas pessoas. Então, deixar esses pontos muito claros mais rapidamente pode... E se demorar, pode acontecer isso que o Silas está dizendo. A galera pensar que está muito fácil vazar dos presídios e criar um problema maior. Ari! Olha, são dois casos diferentes, porque na penitenciária Dom Alonso Nunes, lá de Bom Jesus, a capacidade é de 76 presos, tinha quase 200. Então, uma superlotação que facilitou a fuga dos presos também, né? Muitos presos dentro das celas, a maioria deles, é bom que se diga, faccionados. O coronel Carlos Augusto precisa recuperá-los o quanto antes. Já na penitenciária de Mossoró, houve um sucateamento dos equipamentos tecnológicos que foram relatados. Esse relato vem de vários anos, ainda do governo Bolsonaro, foi há 5 anos que esses relatos foram feitos. Sim. Através de documentos, nada foi feito. E aí, o ministro Lewandowski, ele precisa, uma imposição que ele consiga recapturar o quanto antes esses 2 faccionados do CV. Não são quaisquer presos, são presos que têm grande influência no tráfico de drogas no Brasil, porque lá não tá nenhum preso pé de chinelo lá, só tem preso do tráfico e que manda no tráfico. É uma missão. Se ele fracassar nessa missão,